Senhores internautas dos 5 continentes, hoje a televisão TVS está na penitenciária estadual feminina de Guaíba, cidade de Guaíba. Penitenciária Julieta, né? Balestro. É isso? Sim. Então, senhores, eu estou aqui acompanhado, muito bem acompanhado, com o delegado regional da 9ª Região Penitenciária, Adalberto Timóteo Silva dos Santos. Bom dia. Bom dia, senhor. Como vai? Tudo bem. Tudo bem? E também estamos aqui com a senhora, que é diretora, Maria Clara Oliveira de Matos Rei. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Bom, a primeira pergunta. Quantos anos você exerce essa profissão? Eu entrei no Estado, fiz um curso em 98 e entrei em exercício em 2001, dia 8 de fevereiro de 2001. Tá. Então, 2013 agora, 2014, está fechando 13 anos de serviço na SUSEP. 13? 13 anos. 13 anos. 13 anos. É uma vida, hein? E sem contar o tempo fora, né? Sim. Quer dizer, você fazia como delegado trabalho de outras delegacias? Civil? Não. Não, eu Sempre na SUSEP? esses 13 anos na SUSEP, eu vim de outra instituição federal também, que é o Exército Brasileiro. Ah, Eu fui oficial temporário, oficial R2. Isso aí me ajudou bastante. com certeza. Me ajudou, me proporcionando uma bagagem de gestão, de competências essenciais e de possibilidades, né, para mim poder, de certa forma, administrar Com certeza. a delegacia, que conta hoje com 10 casas prisionais. 10? 10 casas prisionais. Guaíba é uma delas, Tá. essa feminina de Guaíba é uma delas. Tem outras 9 casas prisionais. É a delegacia que mais tem apenados no estado, né? Ela É tem mesmo? em torno de 5 mil apenados. Tá, mas isso homens e mulheres? Isso ou mulher? Entre homens e mulheres. Mulheres. Entre homens e mulheres. E é onde tem as casas, eu diria também, isso é opinião, mais complicadas do estado. Pelo patamar onde elas se encontram hoje, pela situação onde elas se encontram hoje. Nós temos o presídio central que está interditado, todos os presos que entram ali, eles têm 12 horas para serem removidos do presídio central. E quem absorve essa carga é o complexo penitenciário de Charqueadas, basicamente, né? Charqueadas? Então, Tá. Charqueadas nós temos a PEC e a modulada que absorvem, e temos também ratos que absorvem a interdição central, mas eu não vou me estender muito para focar mais aqui em Guaíba. Tá. Bom, de um modo geral, o senhor, como delegado, é o homem responsável pelas apenadas daqui. É isso? Isso. Tá. Juntamente com a direção, com toda a administração, sim. Então, aonde o senhor tem a diretora, né? A vice-diretora, que já foi entrevistada, né? E então os senhores formam uma equipe Sim. que administram a penitenciária Julieta Balestro aqui de Guaíba. Sim. É isso? Isso. Diretora, Sim. quando a senhora assumiu aqui? Em agosto eu recebi o convite De 2013? em 2013 por parte do nosso delegado Tá. Alberto. Em 9 de setembro eu assumi a direção, juntamente com uma equipe que Tá. foi composta, né? Comigo e com a delegacia, né? Tá. Então formatamos uma equipe e viemos então, né, dar início aos trabalhos aqui. Como é uma jovem senhora administrar uma casa
penitenciária. É uma responsabilidade muito grande e para que as coisas aconteçam, né, de forma coerente, né, dentro Sim. dos limites e possibilidades da nossa instituição, Claro. tem que ter muito comprometimento. Sim. E eu não posso também deixar de falar que esse comprometimento ele não é só meu, Sim. né, mas é um apoio muito grande que eu tenho da delegacia, né, do nosso delegado e da nossa equipe dos servidores que aqui estão. Com certeza. Se não acontecesse isso, provavelmente Não seria possível. não seria possível realizar o trabalho. Que ótimo. Porque afinal de contas, é uma penitenciária. Mas aqui dentro tem gente, né? São apenados, mas são humanos. Acima de tudo são humanos, né? Quer dizer, não é porque é o delegado, não é porque é a diretora que chega aqui metendo a pé na porta. Não pode, né? Não é assim. Eu até já comentei com outros. Se tratarem mal as pessoas aqui dentro, claro, lógico, algumas estão, ou alguns, né, estão aqui porque fizeram algo que não condiz, não é permitido pela sociedade, né? Então estão aqui, mas estão cumprindo as penas. Agora quer ver uma coisa? Essas apenadas que aqui estão, são quantas mesmo? Nós temos capacidade para 432 apenadas. Hoje o efetivo funcional é de 241. 241 apenadas. Apenadas, né? Aqui elas são colocadas de acordo com a classificação. Nós temos 4 galerias, né? Tá. A galeria A é composta por presas provisórias, a B, trabalhadoras, a C são condenadas primárias e a D, condenadas reincidentes. Não significa que as que não estão na galeria B Sim. não trabalham também, porque nós temos os PACs, né, dentro da galeria D e C. Das 41 que nós temos hoje, 180 são ligadas no trabalho laboral, né? Tanto nos PACs como no trabalho, diversos trabalhos aqui, quer dizer, faxina, cozinha, limpeza. Dentro da penitenciária. Dentro da penitenciária. Quer dizer, elas lavam corredores, janelas, limpam, elas fazem, cozinham. Sim. Quantas refeições são servidas aqui na penitenciária por dia? 4 refeições. Dia? Sim. Café da manhã? Almoço, café da tarde e janta. Vezes 241. Você quer pôr na matemática aí? São 600 e poucas refeições dia. 1.000 menos 40? Dá 960 aproximadamente. 900 e... Quanto? 900 e? Aproximadamente 900 refeições por dia. Tem hotel aí fora que não faz isso, né? E essas refeições, elas têm um acompanhamento com o nutricionista, né? Ela ajuda a criar os cardápios, né? Para essas presas. Tá, então, os senhores vejam bem. São cerca de 900, né? 960. 900. São pessoas que estão aqui dentro, que só estão aqui dentro privados do quê? Da liberdade. Da liberdade. Agora, elas podem trabalhar aqui dentro, né? Podem, né? Sim. Elas podem estudarem aqui dentro. Sim. Né? Aproveitando a oportunidade, com certeza. Em relação a isso, hoje, até o dezembro agora, nós tínhamos 89 vagas, né, no setor educacional, com aulas manhã, tarde e noite. A partir do ano que está entrando, está sendo implementado aqui um núcleo educacional. Núcleo educacional.
onde virá, a partir dessa publicação no Diário Oficial, né, para a implementação desse núcleo, virá então uma equipe né, da coordenação profissional, formatada por mais professores além do que já tem, agentes administrativos da educação, uma diretora da educação também, para acompanhar então a questão educacional das apenadas aqui na penitenciária. De um modo geral, uma penitenciária é uma empresa. Pode-se dizer que é uma empresa. Porque uma empresa pública, né? Onde tem funcionários públicos, né? Que prestam serviços à comunidade, que é o caso do senhor, do delegado, da diretora. Eu gostaria de fazer uma parte, João. Assim, com certeza. No sentido da relevância do serviço. Sim. Que o servidor penitenciário presta para a comunidade. E às vezes a gente não consegue reconhecer isso. Né? Exatamente. Não existe segurança pública. Não existe segurança pública onde não há tratamento penal. Onde não há um local adequado para que os apenados e apenadas possam sofrer uma modificação lá no âmago daquele ser, no âmago daquela pessoa. Claro. Não adianta só prendermos encarcerar o elemento ali. Os que cometem alguma infração, algum ilícito, alguma contravenção penal e largarmos dentro de uma penitenciária sem fazer o tratamento penal. Por quê? Porque eles cumprem a pena e essa pena muitas vezes é reduzida. Né? Ele cumpre 1/3 da pena e depois retorna à sociedade através do regime semiaberto e ele vai voltar nas mesmas condições ou em condições piores. Então, o que nós temos que fazer? Não adianta nós prendermos e passarmos pelo sistema prisional e largarmos um ser humano em piores condições. Não. Pior do que veio? Ele tem que ser cerceado da liberdade, tem que ser cerceado da liberdade, ele vai sofrer uma perda da liberdade para sofrer uma modificação daquele ser humano, para ele poder retornar na sociedade e poder evitar que esse ser humano reincida naquele mesmo erro que ele cometeu. Então, não existe segurança pública sem um processo de tratamento penal. Não tem como, né? E a gente vê, de certa forma, assim, um não reconhecimento disso. E aqui dentro a gente tenta fazer esse tratamento penal da melhor forma possível. Com certeza. Nós damos cursos de profissionalização para os apenados e apenadas. Eles têm psicólogos, têm social, têm um advogado à disposição deles, eles têm uma unidade básica de saúde à disposição deles. Então, até eu disse, na última formatura que tivemos aqui de qualificação profissional, eu disse, são as pessoas que mudam o mundo. Com certeza, com certeza. São as pessoas que decidem mudar. E são as pessoas que estão aqui, né, que também decidem ajudar as pessoas. Fazer essa mudança. Ajudar essas pessoas que estão cerceadas da liberdade. Exato. Então, esse tratamento penal é essencial. Essa chance, essa nova chance que está se dando àquele ser humano que está cerceado da liberdade é muito importante. Porque ele vai retornar. Ele vai retornar à sociedade. E o que eu digo, é difícil em alguns momentos a gente garimpar esse reconhecimento. Porque é difícil um prefeito do estado do Rio Grande do Sul aceitar um presídio na sua cidade. Mas é impossível que aquela cidade não tenha cometedores de delitos, de infrações e de ilegalidades. Acho que isso não acontece. Então, quer dizer, sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem. Então, todos nós somos responsáveis. Eu, o senhor, a Maria Clara, a Bruna, todo mundo é responsável por isso, pela formatação de um mundo melhor. Principalmente a Bruna. Principalmente a Bruna. Através da colaboração que nós podemos dar para que algum ser humano mude. Com certeza. Eu sempre tenho para mim, nunca perca a oportunidade de ajudar alguém. De fato. Sempre. Sempre que puder, ajude alguém. Então é o que nós tentamos fazer. E é difícil isso, não? É difícil. É difícil. Eu acho que, não sei também se eu estou na frequência, mas é muito difícil você encontrar um ser humano, como disse, proposto a estender a mão
né? Ah, mas não conheço esse cara, não conheço essa pessoa, vou me envolver, não quero nem saber, não é? É mais ou menos assim. Então, poxa, senhores do mundo, senhores dos 5 continentes, né? Se alguma coisa tem que fazer pela humanidade, eu acho que está na hora, eu sou muito crítico, está na hora dos senhores que se acham os senhores do mundo visitarem uma penitenciária. A sua vida aí fora tá mal? Brigou com o vizinho, do fundo, do lado, da esquerda? Brigou? Isso. Continue brigando. Depois vai numa penitenciária para ver como é que fica, né? Ou vá a um hospital, não quer ir numa penitenciária, né? Vá a um hospital onde pessoas estão muitas vezes delaceradas, né? Aqui, na penitenciária, elas estão cumprindo uma pena. Quer dizer, o direito da liberdade foi tomado delas, né? Então, tá ruim? Aqui é muito pior. Claro que vai vir para cá só algumas pessoas que cometeram, né, alguma coisa que não condiz com os direitos da sociedade. Mas isso aí que o senhor falou é muito proveitoso e dá uma extensão imensa dos direitos. Quer dizer, a pessoa está aqui, cometeu alguma infração, mas ela não diz, pode se recuperar e tem que se recuperar, porque senão não valeu nada o trabalho desses homens, de um modo geral, né? Quer dizer, tem que sair daqui bem para enfrentar a vida, né? De cabeça erguida, né? Belas palavras. A senhora está meio emocionada, ou não? Estou tranquila. Está tranquila? Tá. Quais são os dias e horários de visita para as apenadas? Todas as quartas-feiras, né? Das 9 às 5. E aos domingos também. Aos domingos? Aos domingos o dia todo e às quartas também, o dia todo. Tá, então são 3 dias? 2 dias. Quartas e domingos. Quartas e domingos. Então, às quartas-feiras e aos domingos, os familiares ou amigos, né? Tem o dia do amigo também. Ah, tem o dia do amigo? Tem um dia especial, sim. Só para o amigo? Isso. Do amigo, da amiga, tá. Enfim. Mas qual que é esse dia do amigo ou da amiga? É um único dia, um domingo do mês. Um domingo do mês. Então, no mês, um domingo será o dia de visita do amigo. Isso. É isso? Boa. Sim. Acho que vão levar essa ideia para as outras penitenciárias. Senhores que administram penitenciárias no Rio Grande do Sul, no Brasil ou no mundo. Sabe, quando que eu estive no Japão? 96. Quando? 96. 96 tempo, né? Eu estive no Japão. Eu fazia uma pesquisa numa universidade aqui no Rio Grande do Sul. Eu vou falar na UBRA. Inclusive é parceira aqui, né? Na UBRA. E eu fui ao Japão. E lá eu tive a oportunidade de ir a uma penitenciária, a um presídio, e aonde nós conseguimos saber e nos informaram que lá o apenado perde mais que o direito da liberdade. Pelo menos era um regime, parece que um tanto interno. Lá o apenado perdia o direito da voz. Ou seja, passou do portão, não fala mais. Não fala mais. Quer dizer, fala, mas não pode, bater boca, não pode, que aqui é uma disciplina também, né? Tem que ter disciplina, senão não vai. Então lá, assim, pelo menos a penitenciária que eu visitei, tinha câmeras
interna, aonde o apenado dava um grito lá na cela dele, a câmera viajava até lá e filmava ele. Você ficava falando, aumentava a pena. Aumentava a pena. Quer dizer, coisa de japonês, né? Então lá era bem, realmente mais rígido, né? As coisas, pelo menos, era o que parecia. O que não é aqui, né, diretora? Muito pelo contrário, né? Sim. Aqui a gente preza pelo respeito, pelos dois lados, né? Claro. A guarda ela tem formas de lidar com as apenadas de forma Sim. respeitosa e assim como nós exigimos Delas também. a disciplina, né? Claro. E com relação à expressão livre, né? O direito da fala tem sim, e se justifica, exemplificando, eu recebo bilhetes, né, semanalmente delas querendo conversar comigo, e eu atendo elas, né, semanalmente. Esses bilhetes são feitos pelas apenadas lá nas celas? Exato, eu recebo os bilhetes aqui, e eu pego 2 dias, em média 2 dias a semana, e atendo aquelas... E vai atender? E vou atender nas galerias, sim. Né? Isso é um direito delas, porque está na LEP, né? Na Lei das Execuções. Tá. E além dos atendimentos, eu tenho os outros atendimentos que o delegado aqui já destacou, que são as psicólogas, assistentes sociais e o jurídico que também fazem. Quantas psicólogas tem aqui? Nós temos 3 psicólogas. 3. Nós temos 4 assistentes sociais, mas 2 delas estão na direção, que sou eu, assistente social, e a Sabrina. E temos mais 2 que estão no corpo técnico. Tá. Um advogado, além do defensor público semanalmente, né, uma vez a semana, um dentista. Eu vi mesmo. Eu não pude fotografar lá, não me deixaram fotografar, mas eu vi lá um consultório dentário. Uma enfermeira, além de um pediatra também semanal, um ginecologista e um clínico geral. Quer dizer, e aqui eles também têm encontros íntimos? Sim, são as visitas íntimas. Sim, ela acontece, tem o direito uma vez a semana. Uma vez por semana? Com os seus esposos, né, seus companheiros. Mas tem que ser comprovado que é esposo mesmo? Existe uma... Não é um amiguinho, não? Não, existe uma liga, né? Vai para o sistema, é controlado, isso não é aleatório, isso normalmente não se troca de parceiro, sim, são aqueles que elas apresentam, né? Um documento de sim. Que realmente é são esposo. Seus companheiros, esposos, sim. Tá. Delegado, quanto tempo, eu vou intercalar as perguntas minhas. Quanto tempo uma criança que nasce de uma apenada pode ficar aqui dentro? Só a Maria Clara tem mais propriedade para responder isso, porque trata diariamente com isso aí. E é uma especificidade muito grande nisso. Né? E tem muitos acordos que foram feitos. Né? Então, vou deixar para a Maria Clara que tem muito mais propriedade. Então, vamos. Tem legislações, resoluções e consignas de uma penitenciária que eles abordam e trazem alguns anos além do que realmente fica. Né? Mas o que é rotina, tanto na nossa casa prisional e em outras casas prisionais do Estado, é que a criança até 1 ano ela entrando e saindo. Ela sai... 1 ano fica aqui? Até 1 ano fica aqui. Com a mãe? Mas durante esse 1 ano ela começa um processo de adaptação com os familiares. Entendi. As apenadas que têm suas famílias, que tem mãe, enfim, irmãos, alguém que queira acolher aquela criança, né, no que compete 1 ano, ela começa então a fazer uma adaptação. A criança sai daqui, passa um final de semana, ela volta, depois vai com um parente. Com um parente, com autorização, que ela pessoa possa ir para a rua e retornar.
Tá. E quando a criança estiver pronta, né, porque quem faz esse acompanhamento é um assistente social também, Tá. junto com a mãe, Uhum. com a criança e com esse familiar. Perfeito. Quando a criança então está pronta e a mãe também está segura pronta. de que o filho vai para a rua e não vai sofrer, então a criança vai para a família, né? Para os cuidados da família, né? Que é um direito dela, né? Com certeza. Né? Porque a mãe pode estar apenada, né? Mas não a criança, né? Isso. Não a criança. Então é um direito mais do que justo, né? Então ela fica 1 ano aqui dentro. Em média 1 ano, Em média. não é esse período, né? Tá. Pode se dar um pouquinho mais de 1 ano, um pouquinho menos, mas uma média de 1 ano. Tá. Sobre a Copa, vamos mudar um pouquinho o foco. Sobre a Copa, vem aí 2014, né? O que é que os senhores acham que vai acontecer nessa Copa? Vai aumentar as prisões? Vão aumentar as pessoas que aprontam lá fora e vêm para cá? Eu gostaria de manifestar, mas isso é uma opinião. Sim, Isso claro. é uma opinião. Sim, né? claro. Eu vejo que aumentou o número de prisões, aumentou o número de investigações, aumentou o número de prisões, de operações, tanto por parte das outras interligadas aí da segurança pública. Sim. Se trabalha em torno de geração de vagas para penados. Né? Nós temos a inauguração muito breve agora de Venâncio Aires, tem o Complexo Prisional de Canoas, né? E temos várias unidades projetadas para serem concluídas. Mas esse desnível, esse pico muito grande de prisões na rua gera sim um certo, entre aspas, desequilíbrio dentro do sistema prisional, que acabamos tendo que administrar. Essa grande equipe, delegacia, a partir da superintendência, os departamentos, a delegacia e os gestores, e até a ponta da linha, que é o corpo funcional que fica atendendo lá na ponta. Então, causa sim uma modificação do sistema, do cenário posto. Colocado esse cenário, só aumentado o número de prisões e causa esse desequilíbrio, é natural que nós tenhamos alguns problemas novos e antigos para resolver. Com certeza. E tem que resolver, né? Temos que resolver. Tem que resolver. Temos que resolver. Como eu disse antes, não existe segurança pública sem um sistema prisional adequado. Não. Né? Então, não tem como, né? Não existe. Então, se tenta, o governo do Estado, através da superintendência, tenta de todas as formas, e como eu disse, tem esses vários projetos em andamento e próximos de conclusão, no sentido de aumentar o número de vagas dos apenados e qualificar também o número dessas vagas. Né? Não adianta nós termos um certo número de vagas e não termos o sistema formado em torno disso para fazer o tratamento penal, para atender de uma forma humana e adequada aquele ser humano que está cerceado da liberdade. Então causa um desequilíbrio para nós. Causa um certo tipo, pelo menos um desconforto, né? E nós temos que administrar isso como administramos. Sim, ótimo. Da melhor forma possível. Com certeza. Senhores, existem, digamos assim, um projeto para melhorar o sistema penitenciário feminino para 2014? Olha, eu posso falar sobre alguns projetos de intervenção aqui, né? Tá, tudo bem. Claro que norteados pelo plano, né? Pelo plano realizado dentro do corpo técnico, né? E além dos PACs que já existem, né? Eles permanecerão. Eu creio que a implementação desse núcleo educacional ele é uma inovação aqui dentro e ele vem contribuir para o tratamento penal. Ele colabora, né? Ele contribui
ele contribui além da questão somente educacional, mas também esse período de estudos, ele proporciona uma remissão da pena também. Além disso, nós, a equipe, eu digo, enquanto equipe, estamos aí buscando resgatar algumas redes externas junto ao Conselho da Comunidade e à própria UBRA, né? Sim. Então, são vários os projetos, sim. Bom, existe. Que está dentro da pauta, né, do nosso plano de ação na penitenciária. Bom, em relação à UBRA, é assim, eu fui pesquisador na Universidade UBRA por 3 anos e 8 meses. Eu pesquisei na UBRA a veterinária e humana, linha humana e veterinária, por 3 anos e 8 meses. Eu era coordenador do laboratório apícola da UBRA, né? Mas aí veio aquele problema com a UBRA, enfim, não foi possível mais permanecer lá. Mas de um modo geral, eu sinceramente espero que a universidade, já que perdeu o reitor, que se recomponham, né? E que se possam se fazer uma das melhores universidades, com certeza, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil. Agora eu gostaria de pedir aos nossos entrevistados uma palavra de fim de ano de apoio para os apenados, de um modo geral. Começamos com a diretora. É a palavra sua. Conforto. Bom, vamos lá, vamos tentar, vamos fazer de novo. É algo que eu sempre converso com as gurias, as apenadas, né? Dentro dos limites e possibilidades do nosso espaço aqui, que elas fiquem tranquilas e que elas podem contar conosco, né? Para atender as demandas, né? O sofrimento maior normalmente é a ausência das suas famílias, das visitas. Eu acho que o apelo que eu poderia então fazer é para que as famílias, as mães, os pais, os irmãos viessem visitar essas apenadas, né? Para que elas conseguissem entender ou então conseguissem perceber que elas têm um apoio das famílias para quando elas retornarem então ao meio social, né? Sim. Então, eu acho que não solicitaria isso, de modo geral, um apoio das famílias junto às apenadas, porque a nossa parte aqui, nós estamos tentando fazer da melhor forma possível. Não, tentando não, estão fazendo, né? Estão fazendo. Trabalhando. E o delegado? Eu gostaria de continuar na mesma linha de pensamento que eu trouxe inicialmente. A humanidade, a meu ver, passa por um período de transformação muito grande. Com certeza. Nós vemos, e ontem acabei vendo algumas matérias jornalísticas que traziam isso, o ser humano estendendo a mão ao outro ser humano, isso é muito importante. Sim, e é fundamental, né? Nessa possibilidade de mudança que temos agora. E eu acho que a gente tem que, tenho certeza que nós temos que rever os nossos conceitos. Alguns, né? Onde todos têm que ganhar, claro. Onde todos têm que ajudar todos, né? E estendendo essa opinião e essa visão ao sistema penitenciário, onde nos encontramos, onde é o foco da entrevista hoje aqui. Acho que nós temos também que rever alguns conceitos aqui dentro. Com certeza. E temos países ao redor do mundo onde a gente pode trazer uma inspiração. Sim, Como o senhor colocou o Japão anteriormente, o Japão é rígido, mas é o país que tem uma menor criminalidade no mundo. Muito. A menor criminalidade no mundo. Mas tem, né? Onde o índice de homicídios, por exemplo, é muito baixo. Sim. Né? Então, eu vejo a necessidade de pesquisarmos mais, de encontrarmos mais soluções inteligentes, mas sempre no sentido de que um ser humano se aproxime de outro e nunca desista, nunca perca a oportunidade de ajudar o outro ser humano, seja onde for.
Sim. Qualquer parte do mundo. Dentro de uma penitenciária, fora, no emprego, no trabalho. Tudo serve como uma evolução pessoal, profissional e como ser. Então não percamos nunca a oportunidade de podermos ajudar quem está do nosso lado, independente de quem seja. Perfeito. Independente dos erros que tenham cometido. Com certeza. Nunca percamos, e eu acho que é através desse pensamento, é através da busca desse conceito, dessa mudança, que nós vamos conseguir construir um mundo melhor para quem fica. Com certeza. Para mim, para todos nós, sim. para os jovens, para aqueles que estão por vir ainda. Isso. Isso. Então eu gostaria de deixar essa mensagem. Estamos num período de mudança e aproveitemos então esse período de mudança para poder ajudar aquela pessoa que está do nosso lado, independente de quem ela seja. Agora é assim, eu achei admirável essa ideia do delegado. Afinal de contas, é um homem da justiça que está levando a palavra ao mundo. E esta também é a ideia da televisão TVS. Levar o mundo, aos homens do mundo, aos homens de um modo geral. Porque eu disse antes, passar ali na frente, na calçada, bater uma foto e publicar, estampar nos jornais, nas televisões, rádios, jornais do mundo, o pior presídio do mundo, isso é fácil. Mas e o outro lado? Olha o lado desses senhores. Estão aqui, como dito pela diretora, como dito pelo delegado, estão aqui se oferecendo a colaborar com quem? Com as apenadas que aqui estão. Tem filhos? Tem filhos. E eles também são seres humanos. A diretora é um ser humano, o delegado é um ser humano. Está se propondo a ajudar um ser humano, não é? E é isso. De um modo geral, belas palavras, parabéns, doutor delegado. Senhores internautas dos 5 continentes, essas são as mensagens de um feliz ano novo e que se estendam a todos os homens, ou apenados, enfim, a todos os homens da terra. Vamos tomar por base a ideia do delegado. Nunca perca a oportunidade de estender a mão aos seus semelhantes. Bem, senhores internautas dos 5 continentes, nós vamos falar agora com a senhora Rosa Maria Silveira da Silva. Essa senhora, o que exatamente você faz aqui na penitenciária, Rosa? Bem, eu trabalho na valorização humana. Tá, o que é valorização humana? Que cuida do setor de trabalho para as apenadas. Sim. Aí nós temos 3 PACs, 3 PACs, os trabalho interno, que é de artesanato, limpeza, faxina, essas coisas assim. Tá. Tudo elas são todas trabalhando. Tá. Esse PAC, o que é exatamente o PAC? O PAC é um protocolo de ação conjunta. Tá. E elas fazem um trabalho que é manual? Sim, nós temos o PAC Elo, que é montagem de disjuntores. Tá. O PAC Mãe de Deus é costura. Mãe de Deus? Isso, elas costuram para o Hospital Mãe de Deus. Então, eu vi até uma placa ali, o Hospital Mãe de Deus, depois você faz uma foto do Hospital Isso. Mãe de Deus. Então que é um conjunto, é um apoio entre aqui a penitenciária e o Mãe de Deus? Isso. É um protocolo, né? Protocolo. Que foi feito com a SUSEP. E aí elas dão emprego para as apenadas aqui da penitenciária. Tá, e que tipo de emprego, o que fazem essas apenadas? É costura, elas cortam e costuram.
lençóis, aventais. Tá. Todo o vestuário que é usado no hospital é feito. Tá, então o que elas usam, por exemplo, lençóis, fronhas de travesseiro, Isso, travesseiros, elas são costurados aqui. Isso, os na aventais penitenciária. dos médicos. Os aventais dos médicos. Tudo é feito aqui. Aqui tem oportunidade, não tem? Tem oportunidade. Tem oportunidade, né? Saírem já com a profissão, porque tem as que cortam, tem a que costura. Tá. Então, elas vem o material para elas, Sim. elas têm máquinas de costura. Exato. Aqui na penitenciária. Só veja como é interessante, quer dizer, a penada ingressa aqui, ela só perde a liberdade, né? Exato. Agora, ela pode trabalhar, ela pode estudar, enfim, ela pode ocupar o tempo dela da melhor forma possível que, durante o período, né, que ela estiver aqui dentro. O que mais que ela faz aqui? Aí depois nós temos o PAC Europan, Europan. que é da padaria. Padaria? Isso. Ah. E a empresa faz os nossos pães, é feito aqui dentro, em a padeira. Aqui dentro também se faz pão, não se faz só costura, se faz pão. E daí? E esses pães são servidos às demais apenadas? Sim, pro café delas, o nosso, da manhã à tarde, é feito pão da manhã, sai o pão quentinho às 7 horas da manhã. Oba, amanhã a gente volta. E às 4 e meia da tarde tem pão novinho de novo. Tá, então vejam bem, senhores internautas dos 5 continentes, as senhoras apenadas têm oportunidade de saírem de dentro da penitenciária de cabeça erguida, né? Para fazer qualquer tipo de serviço na sociedade, é isso? Exato. E quantos pães agora, quantos pães elas fazem por dia? Ai, eu acho que uns 600, 700 pães por dia. 600 pães por dia. Tem panificadora aí que não consegue fazer tudo isso, Mas eu acho não é? É isso? E a senhora? Como é que é o nome da senhora? Sabrina. Sabrina. O que é que a Sabrina faz aqui na penitenciária? Atualmente eu sou coordenadora da unidade materno-infantil e vice-diretora. Vice-diretora. Isso. E coordenadora da unidade materno-infantil. Materno-infantil quer dizer o quê? A unidade materno-infantil é uma espécie de espaço, porque não é uma galeria como Tá. as demais, onde as mães que optam por permanecer com seus filhos, né, entram no sistema grávidas, têm Tá. seus filhos no sistema cumprindo pena e optam por permanecer com essas crianças até em torno de 1 ano, né, nesta unidade, que é Tá. uma unidade preparada, é um espaço preparado, sim. diferenciado, para que essas crianças possam permanecer com qualidade Junto com as de vida. mães. Isso. Junto com as suas mães. Isso. E essas crianças, elas podem receber ou já recebem tratamento, medicamentos? Sim. É. Pediatra semanalmente vem, atende essas crianças semanalmente, né, do município, né, um pediatra do município. Quer dizer, a penitenciária tem aqui no prédio, né? Sim. Tem aqui no prédio médicos? É um consultório, Tem um consultório médico. médico. Especialmente para o pediatra, que vem semanalmente, examina as crianças, Tá. as vacinadoras também no município do posto. Perfeito. Vêm, vacinam as crianças, obedecendo, né, a carteirinha de vacinação, Sim. período de vacinação. E- Quer dizer, um controle de doença aqui dentro. Sim. Doença infantil, Exato. né? Porque muitas vezes algumas crianças, vamos ser franco, né? E fora não tem, mas aqui dentro tem, né? É isso? Diga-me uma coisa, quanto tempo essas crianças podem
por lei ou sem lei, permanecer aqui dentro da Em torno de penitenciária? um ano. Um ano. Isso vai Aí elas depender- ficam com as mães. Ficam com as mães. Ah, que Isso vai ótimo. depender também da adaptação que essas crianças Claro. têm com uma família Claro. extensa, né? Com uma família que Sim, vai sim. permanecer cuidando dessas crianças. Sim. E também a opção da própria mãe, né? Se a Sim, mãe sim. optar por antes dos 6 meses que essa criança vá para a família e ela Ela é permaneça- liberada. Sim, aí a gente, Ela é liberada. juntamente com a assistência social do judiciário, né? Que é Perfeito. Perfeito, quer dizer, acompanhamento. funciona a grosso modo para quem chega, vou à penitenciária. Não é bom. A princípio não é bom, né? Sim, Não é bom. desejável. Não é. Mas você, ao chegar aqui, não como repórter ou sei lá, qualquer pessoa, você sente a convivência, né? Quer dizer, são pessoas que estão aqui que poderiam estar realizando qualquer um outro tipo de serviço, né? Sim. Quer dizer, elas estão aqui, são apenadas, mas elas prestam serviços, como já foi dito, elas fazem pães, né? E servem cerca de o quê? 600 pães por dia. Como já dito, tem muitas panificadoras aí no comércio que não fazem isso por dia, né? E a senhora é casada? Sim, Quantos filhos tem? uma filha, Uma filha. Nome do marido? Luiz Roberto. Luiz Roberto. Roberto. Luiz Roberto, sua esposa está no mundo. E o filho? A minha filha é Pamela. Pamela. Tudo bom, Pamela? Hoje, vai ser amanhã, né? Você está assistindo. Você tem uma foto dela, alguma coisa que pode mostrar ao mundo? Agora aqui no momento não. Não tem. Bom, mais uma hora dessa, Pamela. Que idade tem a Pamela? Agora você me pegou, né? 27 anos. 27 anos? O que ela faz na vida, Pamela? Minha filha é farmacêutica. Boa sorte para você, Pamela. E com certeza é uma filha dedicada, amorosa. Muito mesmo. Já é casada ela? Não, mora comigo. Tem namorado? No momento também não. Ô, Não que eu Pamela. saiba, né? Ô, Pamela, que está vendo contigo? Você está parecendo alguém lá da televisão TVS. Já está com... Que idade você tem? 23. Novinha. Então é brincadeira, Pamela, mas é assim. Parabéns pela mãe, parabéns pelo pai, parabéns para você, Pamela. E você? Sou casada. Casada? Sim. Tem 2 filhos? 2 filhos. Nome? É Júlia e Ariel. Identidade CPF? Brincadeira. Ainda bem que não vai falar quando que ele quiser. Para descontrair. Como é que é mesmo o nome dela? É Júlia e Ariel. Júlia? Menino e uma menina. É um menino? Um menino e uma menina. E que idade tem esses São meninos? adolescentes. Adolescentes? 15, 16. 15, 16 anos? Ótimo. O nome deles é? Júlia e Ariel. Júlia e Ariel, um abraço para vocês. Estão no mundo, hein? Estão no mundo. Porte-se bem, pá. Então, o esposo o nome dele É é? Ricardo. É Ricardo. Um abraço, Ricardo. Qualquer coisa liga pra gente. E você faz o que mesmo aqui dentro? O meu cargo, eu sou assistente social. Então, Assistente social. Primeiramente a gente veio aqui para prestar essa função, que Tá. é assistente social. Como assistente Isso. social. Isso, e alguns meses depois nós fomos convidadas, eu e a Maria Clara, para assumir a direção. Ótimo. Então hoje eu apoio a direção, eu sou vice-diretora e também sou coordenadora da unidade materno-infantil. Perfeito. Então, hoje já faz funções bastante diferentes do início. Sim. Claro que a gente agrega, né? Claro, A gente não claro. deixa de ter esse olhar, Claro, né, claro. de assistente social, Claro. mas sim, são funções administrativas, de direção, de gestão. Né? Tá, e quantos funcionários tem na administração hoje?
exclusivamente na administração não temos muitos, né? Em torno Uns chega 10. a 10, não chega. Às 10. É. E a SUSEP, quantos funcionários a SUSEP tem aqui dentro? A SUSEP, todos os servidores que estão aqui, né, são servidores São da SUSEP. Em torno Ah. de 50, um pouco mais. Tá, Depende. mas tem os guardas que estão inscritos, vestidos com uniforme da SUSEP. Obrigada. Sim, são da SUSEP. São da Mas SUSEP. nós somos também, Credenciados, só que é. como nós trabalhamos no administrativos, nós não costumamos usar uniforme. Eu até uso Isso, geralmente uniforme para assim, Vai sair na televisão. Não, a gente usa uniforme, sim. Mas o administrativo nós não usamos muito uniforme. Agora, quem trabalha na guarda, para até se identificar Claro, diferenciado, aí todos usam uniforme. Tá. E quantas... Eu ia perguntar, eu ia fazer essa pergunta para a diretora, não vou fazer para vocês. Quantas apenadas vocês têm aqui? Em torno de 260. Esse número 260. varia, diariamente esse número varia. É, bem oscilante, mas É. nunca não Mas como vai assim? muito além, porque sai e entra, assim, Ah, então às vezes tá. sai 5, 6 um Sim. dia, entra Ah, é? 7, 8, então As pessoas tem dias ingressam, que pessoas têm liberdade, É. são transferidas. às vezes entra Diariamente. umas 10 num dia, não sai ninguém, aí aumenta um pouquinho Aumenta o um efetivo, no outro dia já sai, não entra, diminui. Tá, Então mas está sempre é oscilando assim, exato. mais ou menos isso aí. Mas a capacidade prisional é mais alta, bem mais alta, né? Sim. Então, tomara que não venha, né? Tomara que cada vez diminua Claro. mais, né? Mas é cerca de 500, mais ou menos? Não, É, 400. 400, que podem permanecerem 400 pessoas. Espaço físico, Ele Apenadas prevê aqui. 400, sim. Tá. Tem algumas apenadas rebeldes? Sempre tem, né? Nas Sempre mais tem, né? Tranquilas, Sempre tem. das mais agitadas. Isso. Tem. Mas Tem. nada assim muito fora do Como na controle. sociedade, né? Não, tá bom. Tá bem. Personalidades diversas, né? Tá bom. E o que a senhora acha ou entende em relação a esse ano que passou? Estamos no fim do ano, né? Graças a Deus. Ô, aninho difícil. Eu até pensei que não ia conseguir chegar lá. Mas a senhora pode dizer dar umas palavras de afago, né? Para essas pessoas que estão apenadas aqui. O que a senhora tem a dizer para elas? Que elas cumpram suas penas e... Sim, elas devem continuar cumprindo a pena delas, procurar trabalhar, que é para amenizar a situação. Não só se ocuparem, né? ocupar a mente, financeiramente também, Sim. que ajuda elas a se manterem. Tem muitas delas que ajudam a família a se manter Sim. lá fora. E a cada 3 dias trabalhado, diminui 1 na pena. Então Isso é muito importante, o trabalho. é perdoado um dia. Isso, Trabalha 3 dias, diminui 1 dia. então num ano dá 3 meses? É, Hã? Mais ou menos isso? mais ou menos. Tá. E o que a senhora diria? Que elas trabalhem, que cumpram suas penas Compram suas penas tranquilas e trabalhando. Trabalho E- enobrece. e com certeza é a única coisa que acho que enobrece o ser humano é o trabalho, né? É a dedicação, né? Não importa o ramo, não importa o que vai fazer, desde que faça, agora tem que ser feito, bem feito. Sim, tem que se dedicar ao que for Dedicado. fazer, seja qual for É o isso. trabalho, tem que se dedicar. Tem que vestir a camisa. E a senhora? O que eu diria, que é Né? uma coisa que a gente percebe bastante, que essa situação de prisão, essa situação de limitação é provisória e que tenham Claro. sempre em mente que isso é provisório. Vai passar. Isso, e que a nossa liberdade, que a condição de cidadania é uma condição construída, que a gente precisa como cidadão e como ator Sim. da nossa trajetória também, né, Sim. buscar essa condição Sim. de direito, de cidadania, e que a prisão é uma situação provisória, né? E que, se Deus quiser, né, não voltem mais, né? Isso, a gente gostaria que ninguém voltasse, Ninguém.
inclusive que o efetivo fosse cada vez menor, que Claro, essa condição de prisão não é uma condição boa para ninguém, né? Claro. Então, senhores internautas do mundo, de modo geral, ninguém gosta ou gostaria de estar numa situação presa entre quatro paredes, né? Eu estive agora com um agente penitenciário visitando a penitenciária, onde ele nos explicou, esclareceu algumas coisas, mas de um modo geral, com certeza ninguém gostaria, né, de ficar ali, ou com trabalho para fazer, ou sem trabalho para fazer, com certeza ninguém gostaria, né? Então, de um modo geral, a televisão TVS, o que está fazendo? Não é nosso objetivo chegar dentro da penitenciária, como já foi dito, e expor ao mundo a pior penitenciária do Rio Grande do Sul, a pior penitenciária do Brasil, né? A ideia da televisão TVS é isso aqui, explicar, levar ao conhecimento do mundo, já que essas imagens, no máximo em 12, 14 horas, estarão nos 5 continentes, serão assistidas, esse vídeo será assistido por mais de 10 milhões de computadores no mundo, né? Então, senhores do mundo, aqui é uma penitenciária. Claro, tem portões altos, muros altos, se identifica como uma penitenciária. Mas não é esse o objetivo da nossa entrevista. Nossa entrevista é isso, onde essas senhoras que trabalham aqui, há quantos anos você trabalha aqui? 2 anos. 2 anos. E você? Na SUSEP eu estou há 12, mas aqui 12 anos, na cadeia nova, né? Tem Uhum. 3 anos. Então vai fazer 1 ano. Um ano. Quase 1 ano, Um ano. Uns 10 meses. Então. 10 meses? Bom, elas estão aqui por uma questão também de que elas não estão aqui para massacrar ninguém, lidam com presidiárias, e algumas muito revoltosas, né? Mas elas têm o que para oferecer a essas pessoas? O tempo delas, não é? O tempo delas, a orientação delas, não é isso? Então agradeço a entrevista com as senhoras, feliz ano novo para as senhoras, para seus filhos, seu marido, para todas as presidiárias que aqui estão, né? E vamos rezar, sei lá se alguém reza, né? Às vezes rezam, né? Às vezes não rezam, mas enfim, que todos tenham um ano novo realmente coberto de felicidade. João Lippert, de Guaíba, Rio Grande do Sul, Brasil. Voltamos numa próxima edição. Bom ano novo para todos nós. As pessoas que aqui trabalham para, enfim, manter essa equipe diariamente, as apenadas, bom, feliz, ano novo, maravilhoso, e que o espírito desse ano novo impregne as suas casas, seus lares, né? E vamos tocar para frente. Todos nós, de um modo geral, estamos ao seu lado, senão nós não estaríamos aqui também. Televisão TVS, João Lippert, Brasil. Até a próxima edição. Até lá.